No final da década de 90, quando Vale Tudo migrava para o Japão e se transformava no lendário show chamado Pride Fighting Championships, um herói improvável nascia para a eternidade. Kazushi Sakuraba não tinha o porte físico intimidador dos gigantes bombados da época, nem a cara de poucos amigos comum aos lutadores daquela era. Ele entrava na passarela vestindo máscaras coloridas de luta livre profissional, trazendo um sorriso leve no rosto e uma descontração que confundia os rivais. Por trás daquela postura quase cômica e teatral de um verdadeiro showman dos ringues, escondia-se uma das mentes mais brilhantes e perigosas da história das artes marciais mistas. Criado nos tatames rígidos do wrestling universitário e lapidado no estilo brutal do catch wrestling japonês, ele possuía um arsenal técnico único. Sakuraba via o ringue como um tabuleiro de xadrez humano, onde a inteligência tática, a criatividade e a pura malícia valiam muito mais do que a força bruta dos músculos. Esqueça as combinações ortodoxas e os manuais engessados de combate que a maioria dos lutadores profissionais tentava seguir à risca nos ringues. Sakuraba revolucionou o esporte ao apresentar golpes e transições que pareciam saídos diretamente de um desenho animado ou videogame. Ele desferia chutes na bunda de oponentes caídos, pulava sobre a guarda de especialistas com saltos mortais e aplicava chaves de braço a partir das posições mais bizarras e teoricamente desvantajosas do solo. O grande segredo de sua movimentação imprevisível era sua capacidade sobrenatural de ler o equilíbrio corporal do adversário em frações de segundo. Se o rival tentava derrubá-lo, batia de frente contra um controle de quadril impecável. Se aceitava a luta no chão, entrava em um labirinto de finalizações dolorosas. Ele quebrou o dogma de que o jiu-jitsu brasileiro era uma arte marcial invencível por terra, provando que o catch wrestling tradicional tinha respostas cirúrgicas e brutais. A consagração definitiva de Sakuraba veio quando ele cruzou o caminho da família mais poderosa e temida do mundo das lutas na época, os Gracie. Em uma sequência inesquecível de combates que pararam o Japão e o mundo, o japonês derrotou Royler, Renzo e Ryan com exibições de pura superioridade técnica. Ele utilizou o próprio kimono dos adversários contra eles, anulando as estratégias tradicionais da dinastia brasileira e conquistando o apelido histórico de o Caçador de Gracies. O ápice dessa rivalidade mítica aconteceu no torneio Grand Prix do ano 2000, em uma batalha épica e sem limite de tempo contra a lenda Royce Gracie. Foram 90 minutos de uma guerra de desgaste psicológico e físico que testou os limites da resistência humana em cima do tatame do Saitama Super Arena. Após 6 rounds extenuantes de 15 minutos, o corner do brasileiro foi obrigado a jogar a toalha branca, consolidando o maior triunfo da carreira do herói japonês no esporte. Para suportar o impacto brutal de lutar contra atletas muito mais pesados, a preparação de Sakuraba desafiava qualquer cartilha científica moderna. Longe dos cardápios balanceados por nutricionistas, das pesagens cirúrgicas e da suplementação de última geração, ele cultivava hábitos de um verdadeiro anti-atleta. O japonês nunca escondeu de ninguém o seu gosto por cigarros diários, noitadas regadas a muita cerveja gelada e refeições compostas por comidas rápidas e calóricas de rua. Sua rotina nutricional era baseada puramente naquilo que o fazia se sentir feliz e relaxado mentalmente para encarar a rotina exaustiva de treinamentos. Ele acreditava piamente que uma mente livre de neuroses e restrições extremas era sua principal arma de sobrevivência nos ringues do Pride. Esse estilo de vida boêmio e descompromissado só tornava seus feitos dentro da arena ainda mais inacreditáveis e folclóricos para os fãs, que viam nele a figura de um homem comum abençoado com genialidade. Quem assistia à alegria contagiante de suas entradas triunfais sob as luzes da arena japonesa raramente imaginava a destruição física que ocorria nos bastidores. O preço cobrado por aceitar desafios contra oponentes 30 quilos mais pesados começou a se acumular rapidamente na forma de lesões crônicas graves. Sakuraba passava horas nos vestiários sendo enrolado em metros de fitas adesivas médicas para conseguir manter suas articulações destruídas no lugar certo durante a luta. Sua resiliência psicológica diante da dor extrema era algo que assustava até mesmo os médicos oficiais do evento asiático. Ele entrava no ringue com costelas fraturadas, joelhos completamente rompidos e as orelhas dilaceradas pelas batalhas anteriores, sem dar uma única linha de desculpa. O guerreiro japonês sacrificava a integridade de seu próprio corpo em prol do espetáculo e do orgulho de sua nação, mostrando que a sua força de vontade era feita de um metal maleável porém inquebrável. Após dominar o cenário contra os finalizadores da família Gracie, Sakuraba encontrou seu maior nêmesis físico na agressividade
agressividade brutal da equipe Chuteboxe. Seus confrontos sangrentos contra o jovem Vanderlei Silva tornaram-se momentos definidores da história do vale-tudo mundial pela violência extrema apresentada. O japonês foi obrigado a abandonar o refinamento técnico do tabuleiro de xadrez para travar verdadeiras batalhas de sobrevivência contra os tiros de meta e joelhadas. Mesmo sendo derrotado pelo vigor físico avassalador do cachorro louco em combates dramáticos, o respeito conquistado por Sakuraba atingiu níveis divinos entre os brasileiros. Ele nunca aceitava a derrota de forma passiva, retornando para a revanche com estratégias ainda mais ousadas e uma coragem que beirava a insanidade pura. Essas guerras brutais desgastaram severamente o auge de sua carreira esportiva, mas cimentaram sua reputação como o lutador mais valente a pisar no ringue do Pride. O momento de se afastar dos holofotes do esporte que ele ajudou a construir de forma tão brilhante foi um processo lento e doloroso para os fãs assíduos. Com a falência e o fechamento do Pride, Sakuraba peregrinou por outras organizações menores, tentando manter viva a chama de uma era que já havia passado. O esporte havia mudado drasticamente, tornando-se uma modalidade atlética de laboratório que já não perdoava o corpo castigado e os reflexos lentos de um veterano de guerra. Sua despedida gradual dos ringues profissionais deixou um sentimento profundo de nostalgia coletiva no coração de toda uma geração de amantes das lutas. A mesma torcida que antes vibrava com seus truques geniais agora assistia com um aperto no peito ao sofrimento de um herói que se recusava a envelhecer. Ao finalmente pendurar as luvas de vale-tudo, Sakuraba foi imediatamente eternizado como a maior lenda viva das artes marciais mistas orientais de todos os tempos. Hoje em dia, ao analisarmos as lutas modernas repletas de estratégias amarradas e fuziladas por dados estatísticos frios, a figura de Kazushi surge como poesia pura. Ele provou para o mundo inteiro que as artes marciais não precisavam ser chatas, previsíveis ou excessivamente violentas para serem incrivelmente eficazes. Suas imagens aplicando truques geniais continuam gerando milhões de visualizações na internet e inspirando jovens lutadores a buscarem a criatividade no tatame. O caçador de Gracies garantiu o seu nome no Hall da Fama do esporte não apenas pelo número de vitórias expressivas anotadas em seu cartel oficial. O seu impacto cultural definitivo reside na alegria genuína que ele espalhava ao público toda vez que caminhava em direção ao perigo vestindo sua máscara. Kazushi Sakuraba foi o Michelangelo dos ringues, um artista marcial autêntico cuja inteligência e coragem eterna jamais serão igualadas ou esquecidas na história do MMA mundial.